A paz do Senhor, pré-adolescentes! Eu sou a Tainara. E eu sou o João Guilherme. E nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Que fica localizada no município de Cariacica, no estado do Espírito Santo, Brasil. E nós queremos conhecer você que nos assiste de outro lugar. Aqui nos comentários você pode colocar assim: oi, eu sou o fulano! Eu sou o ciclano! Você também pode tirar uma foto assistindo a nossa aula e marcar a gente lá no Instagram. Aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade, não é verdade? Isso aí. E estamos aqui na turma dos pré-adolescentes, a nossa lição 9, que tem como título O Espírito Santo e a Igreja. E nós não podemos começar nossa aula sem antes orarmos. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, nós clamamos que o Senhor possa iluminar nossa mente agora e nosso coração, para que nós possamos ser ministrados com mais essa aula. Em nome de Jesus, amém! Ué, pra onde ela foi? A paz do Senhor para adolescentes, meu nome é Paulo, e agora vamos ler o texto bíblico de hoje. Se encontra em Efésios 1, versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. E esse foi a leitura bíblica em classe. Tchau para adolescentes, até a próxima! Então, pré-adolescentes, na aula de hoje, como nós já vimos, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Mas Quem é o Espírito Santo? o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas terceiro não quer dizer que ele é menos importante. Pelo contrário, ele tem o mesmo poder, a mesma força e os mesmos atributos de Deus, a mesma essência. O Espírito Santo, ele existe antes da fundação do mundo, juntamente com Deus, e a palavra fala que ele pairava sobre as águas quando Deus formava tudo. Nós devemos entender que ele não é uma força, não é um atributo, mas sim o próprio Deus. Ele tem desejo de se relacionar intimamente conosco. Ele é o nosso consolador, que foi deixado por Jesus para nos ajudar, nos consolar e nos orientar em tudo que formos fazer. Ele é uma pessoa e quer ter um relacionamento pessoal com cada um de vocês. O Espírito Santo tem o papel de dar continuidade ao plano de salvação deixado por Jesus Cristo aqui na Terra. Vocês se lembram quando Jesus Cristo disse que nós não ficaríamos sós quando ele partisse daqui? Ele disse que deixaria conosco o seu Espírito, que seria um consolador, um ajudador, um orientador em todas as horas. Essa promessa se cumpriu em Atos capítulo 2 e vemos até o dia de hoje. Mas vocês sabiam que ele também é uma pessoa? Pessoa? Como assim uma pessoa? Ele não é Deus? Pré-adolescentes, vocês sabiam que muitas pessoas pensam que o Espírito Santo tem menos valor que Jesus ou menos valor que Deus? Algumas pessoas até se esquecem que o Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Mas como assim pessoa? O Espírito Santo é uma pessoa porque ele é dotado de personalidade. Ele tem sentimentos, vontades e ele tem formas de agir. Ou seja, o Espírito Santo, ele é real e se relaciona comigo e com você. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo. Ele habita aqui dentro. Nós somos o seu templo. E tudo aquilo que a gente faz não é segredo para ele, não. Vocês já viveram essa situação aqui, ó? Eu canto Não, para, muito você melhor do que ela. não. Minha Tudo desafinado. Só estou esperando o barulho. Eu canto muito. Quer saber, João? Vai embora daqui. Eu não quero mais falar com você. Vai lá falar com a Larissa. João, eu quero te pedir perdão. É porque eu gritei com você, briguei com você e o Espírito Santo falou que eu não posso fazer isso e me mostrou quanto que eu estava errado. Eu quero te pedir perdão, porque antes de entristecer você, eu entristeci o Espírito Santo. Você me perdoa, João? Perdoa, também peço perdão. Não pode comparar ninguém. Todo mundo tem seu talento, né? E a grande verdade é que eu tenho inveja, que você canta muito bem o que eu trouxe pra você. Obrigada, João! Nesse momento, uma voz dentro dela está dizendo que o que ela fez é errado. Mas de onde vem essa voz? Será que é coisa da cabeça dela? Na verdade não. O Espírito Santo está falando com ela neste momento, para que ela reconheça o que ela fez e seja transformada. Olha aí.
Vocês viram, pré-adolescentes? O Espírito Santo é uma pessoa real, que conhece a mim, conhece a você. Ele sabe quais são as nossas fraquezas e as nossas dificuldades. O Senhor Jesus disse que Ele nos aperfeiçoaria em todas as coisas, para que a gente fosse perfeito como Jesus. Exatamente! O Espírito Santo quer gerar Jesus em mim e em você. E como ele faz isso? Através da palavra, através da oração. Então, se você é uma pessoa muito brava, você precisa pedir ao Espírito Santo para que te controle, para que te dê os frutos dele, para que você seja uma pessoa parecida com Cristo. E aí, dia após dia, ele vai transformando você em um pequeno Cristo, em um cristão. Então, se você for sincero com o Espírito Santo e falar, me ajuda! Ele vai te ajudar. O Espírito Santo também é fundamental e é o principal na atuação na igreja. Olha, por exemplo, ele inspira a palavra do pastor, ele inspira nossos louvores, ele nos ensina a servir na igreja melhor, ele inspira a nossa leitura devocional diária, ele ensina tudo, porque como a própria palavra fala, nem orar nós sabemos. Ele nos ensina até a orar. Por exemplo, quando nós oramos em línguas, não é a nossa mente que ora, mas o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus. E detalhe, o Espírito Santo também fala através dos dons espirituais, como a profecia, entre outros dons. E nós vemos que ele é de fundamental importância na história da igreja, exortando, direcionando e ensinando a sua igreja. Imagine vocês, quando vocês estão no culto, adorando a Deus, cultuando, ouvindo a palavra, e você sente o Espírito Santo, você sente ele tocando no seu coração, a palavra entrando na sua mente. Isso tudo faz parte do mover e do agir dele durante o culto. Na nossa vida pessoal, por exemplo, vocês pensam quando vocês estão em casa, e tudo que vocês forem fazer, vocês podem contar com a atuação do Espírito Santo. Desde estudar, a fazer alguma tarefa de casa, ao ajudar algum amigo, ao respirar, tudo que você for fazer, ele está ali para te ajudar, porque ele é o seu ajudador, o seu orientador. Então, a atuação do Espírito Santo, pré-adolescentes, ela vai muito além daquilo que a gente consegue imaginar. Ele está nos mínimos detalhes, até nos detalhes maiores. Ele é a pessoa fundamental na nossa existência. E você? Você deseja ser mais íntimo do Espírito Santo? Então, busque um relacionamento pessoal com ele. A verdade, pré-adolescentes, é que sem o Espírito Santo nós não poderíamos fazer absolutamente nada. O Espírito Santo é o responsável por nos conduzir até a eternidade. E enquanto estamos aqui na Terra, é perceptível a atuação do Espírito Santo na igreja. Ela é tão real quanto tocar a minha própria pele. E agora eu gostaria que vocês soubessem um pouco mais de como é a atuação do Espírito Santo na igreja. Mas para isso, vamos falar com um especialista. Olá pessoal, você já imaginou qual dom espiritual você deseja ter? Os dons são dados a cada um de nós conforme a vontade do Espírito Santo, mas aliado àquilo que nós queremos fazer para Deus. Os dons é a manifestação visível e audível do Espírito Santo, seja os dons de poder, seja os dons de fala, ou seja os dons de entender ou de saber. Então nós precisamos orar a Deus para que possamos sermos tomados desses dons. Esses dons vão ajudar você a servir a Deus, a exercer seu ministério, seja ele na área do ensino, da profecia, seja na área da interpretação de línguas, da variedade de línguas, seja na área do dom da fé, dos dons de maravilhas, dos dons de cura, seja ele discernimento do Espírito, palavra de ciência ou palavra de sabedoria. Seja qual for um dos dons, ou todos eles, se você orar, pedir a Deus com insistência, se você perseverar desejando os dons espirituais, Deus pode lhe dar os dons para abençoar a igreja e para que você possa fazer a obra de Deus com poder e as pessoas poderem conhecer a Jesus Cristo. Amém! O Espírito Santo, ele atua na igreja. O que seria das nossas vidas, o que seria dos nossos cultos sem o Espírito Santo? Com certeza seria a coisa mais triste que já existiu. Não seríamos quebrantados, seríamos pessoas orgulhosas, não seríamos pessoas que amam ao Senhor e que conseguem ouvir a voz do Pai. Não conseguiríamos dar um passo sequer, morreríamos por certo sem o Espírito Santo. Mas você sabia que o Espírito Santo, ele não está apenas na igreja? Não é apenas no culto que nós sentimos a presença do Espírito Santo.
nós não sentimos a presença do Espírito Santo apenas quando estamos na igreja, mas pelo contrário, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, em qualquer lugar onde formos, nós podemos sentir a presença do Espírito Santo. Mas calma aí, templo? Templo não é o lugar que a gente adora na igreja? Como assim templo do Espírito Santo? A paz do Senhor para adolescentes, eu sou a Laura e hoje nós estamos aqui para Você Sabia? E você sabia que nós somos templo do Espírito Santo? Para adolescentes, você não é qualquer pessoa, você é o templo do Espírito Santo. E isso está na palavra. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e habita em vós? 1 Coríntios 6,19. Deus decidiu não habitar mais em tendas nem em prédios. Ele escolheu morar dentro de você. Mas onde o Espírito habita, a santidade. O Espírito Santo não divide espaço com o pecado. Ele é fogo consumidor e nos chama para uma vida separada. Ser templo do Espírito não é só um título bonito. É um chamado à santificação. A Bíblia é clara, sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificar-se é dizer não ao pecado e sim à presença de Deus. É o cuidado que você ouve, vê, fala e vive. Não dá para ser casa de Deus e ter sujeira dentro. Deus quer te usar, mas primeiro quer te limpar por dentro. Ser santo não é ser perfeito, é ser separado. Separado para viver algo maior. Separado para refletir a glória de Deus no mundo. Você carrega o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Isso muda tudo. Hoje, o Espírito Santo está te chamando. Limpa o templo, se consagra e ele vai te encher de glória e poder. O mundo precisa ver jovens que são diferentes, porque tem um céu habitando dentro deles. Você é templo, você é altar, você é a morada do Deus vivo. Viva como quem carrega a presença. E foi isso para adolescentes, e lembre-se sempre, você é templo do Espírito Santo. Tchau! Então, nós aprendemos que somos templos. Mas, além de ser templo, nós também somos instrumentos. Ei, mas calma aí, tá muito confuso isso, não? Uma hora a gente é templo, outra hora a gente é instrumento, como assim? Vamos ver se os pré-adolescentes sabem o que é isso. Estamos aqui com o José Thiago. José, você sabia que você é um instrumento do Espírito? Sim. E o que você tem feito em relação a isso? Eu tenho vindo aos cultos glorificando a Deus, sempre ofertando e fazendo as coisas pra Ele. Estamos aqui com a Isadora. Isadora, você sabia que você é um instrumento do Espírito? Sim. E o que você tem feito em relação a isso? Falado com Deus e louvado a Ele. Estamos aqui com o Arthur. Arthur, você sabia que você é um instrumento do Espírito? E o que você tem feito em relação a isso? Falar de Deus para as pessoas. Amém. Obrigada, Arthur. Pré-adolescentes, quando nós falamos que somos instrumentos do Espírito Santo, quer dizer o seguinte, que nós somos como vasos que ele usa para fazer a sua obra aqui na Terra. Por exemplo, quando você pega um exemplo de um vaso de barro. Um vaso de barro é um vaso normal, mas dentro dele ele carrega algo muito especial, que é o azeite, que significa a presença do Espírito Santo. Ou seja, o especial não é o vaso de barro, mas sim o que está dentro dele. Então, o que há de especial em nós, por sermos instrumentos, é o Espírito Santo, porque através do poder dele, dos dons dele, ele nos capacita para fazer a obra de Jesus Cristo aqui na Terra. Por exemplo, nós vemos os pregadores, os cantores, os pastores, os diáconos e tantas outras pessoas que servem a Deus como instrumentos do Espírito Santo. Ou seja, ele nos usa para propagar o nome de Jesus Cristo aqui na Terra, para propagar e fazer com que cresça o reino de Deus. E você? Você tem vontade de ser um instrumento do Espírito Santo? Você tem vontade que ele te encha, que ele te capacite com dons para que você possa fazer a obra dele nesse último tempo? Mas agora você sabe que você é templo do Espírito Santo, você é instrumento, você conhece os dons, você sabe quem é o Espírito Santo e como
como se relacionar com Ele? Agora que vocês aprenderam tudo isso, nós queremos que vocês pratiquem o que vocês aprenderam, tendo um relacionamento diário com o Espírito Santo, que é uma pessoa e que Ele quer te usar como instrumento. Mas para isso você precisa se dedicar através da oração, através da leitura da palavra, através de uma vida de santidade e obediência, para que Ele seja amigo íntimo de cada um de vocês. Pré-adolescentes, essas aulas têm sido fundamentais para vocês entenderem como é a igreja, o funcionamento dela e também como que o Espírito Santo ele se relaciona comigo e com você. Pare e pense por um momento se o Espírito Santo está governando a sua vida. O Espírito Santo precisa controlar todo o nosso ser. Só assim nós poderemos ir morar no céu. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele é o selo, o penhor da nossa salvação. Sabe o que isso significa? Que sem o Espírito Santo nós não poderemos ser salvos. Talvez você, pré-adolescente, ainda não sente a presença do Espírito Santo na sua vida e nem tem certeza se ele habita em você, porque você não se entristece pelos seus pecados, você não busca arrependimento e mudança. Se essa é a sua realidade, procure o Senhor Jesus ainda hoje, abra o seu coração e diga para ele: Senhor Jesus, eu preciso de ti, eu preciso do Espírito Santo. Ou talvez você até já é salvo em Jesus, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo, né, João? Que é uma segunda bênção. Conta pra gente, João. O batismo no Espírito Santo, ele é a experiência pessoal que nós temos com o Espírito Santo de sentir a presença dele, de ser transformados por completo. Ele é de total necessidade para a nossa salvação, porque ele vai nos ajudar a ver uma vida mais íntima com o Espírito Santo. Vocês veem grandes homens de Deus que almejavam tanto o batismo com o Espírito Santo, essa experiência do falar em línguas, do sentir a presença com mais intensidade. Isso é um desejo que cada um de vocês deve ter no seu coração. Então, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, comece a orar sobre isso. Nos cultos de domingo, busque isso. Mantenha uma vida em santidade, comece a pedir, comece a buscar o batismo com o Espírito Santo, porque essa é uma experiência que vai marcar a sua vida para sempre. E não apenas um momento onde você é batizado. Quando você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te dá dons e você se torna útil para o reino de Deus. O Espírito Santo capacita você que se sente tão incapacitado. Eu queria tanto participar do evangelismo, mas eu não sei o que dizer. O Espírito Santo vai te dar as palavras. Eu queria tanto participar do louvor, mas não quero só cantar, eu quero ter unção. O Espírito Santo vai derramar sobre você a unção necessária. Então, busque o Espírito Santo com todo o seu coração, porque ele é uma pessoa, ele te conhece e ele quer viver com você eternamente. Amém. E além disso, ele vai te ajudar em todas as áreas da sua vida, nos seus estudos, no seu trabalho, no seu relacionamento, em tudo. Ele está ali para te ajudar em todos os momentos. Ele, sim, é o seu melhor amigo. Exatamente. Inclusive, João, teve uma prova que eu fui fazer que deu um branco, não consegui lembrar de nada. Eu falei: Jesus tem misericórdia, Espírito de sabedoria vem sobre mim. Eu lembrei de tudo. Acredita? O Espírito Santo ele tem esse poder porque ele estudou comigo quando eu estudei. Inclusive, teve uma prova que eu não tinha tido tempo de estudar, mas dentro do ônibus eu chamei o Espírito Santo para estudar comigo. Então eu falava com ele, ele falava comigo, e a gente ia estudando a prova e eu tirei 10 nessa prova. Uau, que legal, o Espírito Santo é mesmo incrível. Ele é o nosso melhor amigo. Que você tenha esse melhor amigo pertinho de você todos os dias na sua vida. E agora chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto Mil Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus.
paz do Senhor para adolescentes. Eu sou Samuel e eu estou aqui para mais um quiz. Então, vamos para a primeira pergunta. Quem é o Espírito Santo? Letra A, é uma força divina com vontade e emoções. Letra B, força impessoal vinda de Deus. Letra C, é um anjo enviado para apoiar a igreja. Ou letra D, é parte da criação de Deus. Tempo na tela! E pelo que eu estou vendo, o nosso tempo acabou e a resposta certa era a letra A, pessoa divina com vontade e emoções. Segunda pergunta, o que cremos sobre os dons espirituais? Letra A, existiam só no tempo apostólico? Letra B, estão ativos até hoje para edificar a igreja? Letra C, são talentos naturais do cristão? Ou letra D, tem pouca relevância atualmente? Tempo na tela! Tempo esgotado para adolescentes. E a resposta certa era a letra B. Estão ativos hoje para edificar a igreja. Terceira pergunta. O que significa ser templo do Espírito Santo? Letra A. O Espírito Santo habita o crente, santifica e acompanha. Letra B, que precisamos construir templos físicos. Letra C, que ele habita em um templo e não em nós. Ou letra D, que o Espírito só age enquanto estamos na igreja. Tempo na tela. Tempo esgotado para adolescentes. E se você respondeu a letra B, que precisamos construir templos físicos, você está errado, porque a resposta certa é a letra A. O Espírito Santo habita o crente, o santifica e acompanha. Quarta pergunta. Para que servem os dons espirituais? Letra A, edificar a igreja e servir com amor. Letra B, dar destaque pessoal ao cristão. Letra C, substituir oração e leitura bíblica. Ou letra D, fazer demonstrações impressionantes. Tempo na tela. Pelo que eu estou vendo, o tempo acabou. E a resposta certa era a letra A, edificar a igreja e servir com amor. Tchau para adolescentes! E eu espero que todos vocês tenham acertado o quiz. Felizmente, a nossa aula chegou ao final. Poderíamos falar muito tempo do Espírito Santo, mas vamos pedir ao Espírito Santo agora para ministrar muito mais coisas no seu coração. E nos despedir, né, João? Amém. Senhor Jesus, obrigada por esta aula. Espírito Santo, obrigada porque o Senhor nos conhece, nos transforma dia após dia e nos deu essa oportunidade de te conhecer. Espírito Santo, fala ao coração dos pré-adolescentes, que eles sintam a tua presença todos os dias da vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, pré-adolescentes! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Beija! Que bênção, né? Vamos lá. Volta, ficou horrível. 2, 3. Ele é o nosso consolador, que foi deixado por nós. Em nome de Jesus. Amém! Inclusive, teve uma prova que eu fui fazer no ônibus, eu não tinha estudado nada. Não! Eu falei que o não vai falar o Espírito Santo e a igreja. Nossa, volta. É assim, não? Não, João, uma briga de verdade. O Espírito Santo tem um papel de... O Espírito Santo e a igreja. Não é assim? Nada a ver, eu tô tipo, o Espírito Santo e você, e a igreja! Eu também quero te pedir perdão por ter falado que a Larissa canta melhor que você. É que eu tenho inveja do seu talento. Que foi deixado. Que foi... 2, 3 e...
o Espírito Santo e a igreja. Ele conseguiu fazer assim, ó. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?